Olá, bom dia! Seja bem-vindo ao programa de hoje. Nós vamos começar com esta matéria a respeito de superação. Você que tem enfrentado problemas que aos seus olhos parecem intransponíveis, insolúveis, saiba que através da fé, a fé em Deus, na palavra de Deus, a fé em prática, você pode então superar todos os obstáculos e barreiras. Se você quiser e desejar profundamente alguma coisa, ela se realizará através do poder da mente. É claro, considerando que além de desejar muito, é preciso fazer por onde para conquistar e chegar no seu objetivo. Uma conta simples: querer mais agir é igual realizar. No entanto, de nada adianta criar desculpas e colocar empecilhos para alcançar seus objetivos. É preciso querer de verdade e fazer a sua mente trabalhar a seu favor. Afinal, a vida chega onde sua mente alcança. Para que você entenda de que sim, é possível ser o que sua mente deseja ser, vamos conhecer um pouco da história do Nicholas James Woodsey. Ele nasceu sem pernas e sem braços devido a uma rara síndrome. Na infância, viveu uma vida de dificuldades e privações. Cresceu deprimido e, aos 8 anos, tentou suicídio. Inclusive, foi proibido por uma lei estadual de frequentar a escola por causa de sua deficiência física. Mas isso não o fez parar. Aos 17 anos, o maior start da sua vida aconteceu. Percebeu que seu problema não era o único no mundo e começou a olhar a vida com uma nova perspectiva. Deu sua primeira palestra e nunca mais parou. Nick se formou na universidade com 21 anos de idade, com uma bidiplomação em contabilidade e planejamento financeiro. Viaja ao mundo dando palestra motivacional. Hoje, com apenas o tronco do corpo, ele é capaz de surfar, mergulhar, jogar golfe, polo aquático, curtir a praia e muito mais. Além disso, ele é casado e tem 4 filhos. Nick, como é conhecido atualmente, virou celebridade e participou de um dos programas de entrevistas mais popular dos Estados Unidos, o da Oprah Winfrey. Falando em Oprah Winfrey, desde que lançou seu programa em 1986, ela se tornou um dos nomes mais influentes da televisão internacional. Já apareceu em filmes e seriados. É considerada pela Forbes a afro-americana mais rica do século XX. Mas não pense que a vida dela foi fácil. Ela também enfrentou muitos problemas para chegar onde chegou. Filha de mãe solteira, teve uma infância difícil. Aos 9 anos, ela começou a ser estuprada por tios e primos, situação que durou 5 anos. Ainda adolescente, teve um filho que não sobreviveu. Após essa perda, resolveu dar um novo rumo à sua vida e passou a se dedicar aos estudos. Logo no início da carreira, quando Oprah trabalhava como repórter para um noticiário noturno de TV na cidade de Baltimore, um produtor disse que ela não servia para apresentar notícias televisivas. Depois de perder o posto, a norte-americana recebeu a oferta de fazer parte de um programa diurno chamado People Are Talking. Foi a primeira negra a ocupar um posicionamento tão importante. A partir daí, ela não parou e se transformou numa das apresentadoras mais bem pagas e aclamadas dos Estados Unidos e construiu, assim, um patrimônio milionário. E quando se tem uma vida normal e algo trágico acontece? Alex Liu sabe bem o que é isso. Em 2013, aos 34 anos, ele era proprietário de um bem-sucedido pub e, no auge da sua vida, descobriu uma infecção estreptocócica tipo A, o que provocou um envenenamento sanguíneo grave, o que pode causar falência múltipla de órgãos. Ele tinha apenas 3% de chance de sobreviver. Em pouco tempo, Alex se viu lutando pela vida. Perdeu pernas, braços, nariz e os lábios. Sua rotina mudou completamente, mas ele não desistiu e, a partir daí, começou a dar um novo sentido à sua vida. Fez da dificuldade sua principal motivação. Após um ano de tratamento e cirurgias, ele voltou às suas atividades normais e a trabalhar. Hoje é um coaching bem-sucedido e diz que a doença foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele.
todas essas histórias, você percebeu que nada é impossível para quem acredita. As pessoas mais persistentes acabam indo mais longe. Para alcançar o sucesso, é preciso persistência, fé e determinação. Tudo é possível. Portanto, você pode se superar, você pode vencer essa situação adversa que está na sua vida. Inclusive, se você precisa de uma orientação espiritual à luz da palavra de Deus, está aqui a central de atendimento. 48-3216-6162, também o WhatsApp 11, é nacional, mas você que é de Florianópolis, Santa Catarina, também todo o estado, chega para nós a mensagem. 3573-3500, áudio ou texto, plataforma na internet é o pastoronline.com, tá bom? Estamos à sua inteira disposição, nós temos uma equipe pronta para lhe ajudar, lhe atender, lhe orientar e você, sem dúvida, vai vencer as suas batalhas e guerras. Vamos agora a esse quadro muito interessante agora no nosso programa. A palavra de Deus diz: porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes, contra eles assalariaram a Balaão para os amaldiçoar. Porém, o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Então você observa, quando uma pessoa está com Deus, na prática, tem um pacto com Ele, então tudo que vem de mal, Deus transforma em bênção. E nós estamos aqui num contexto da época de Neemias. Mas em toda a Bíblia você vê situações que Deus fez uma reviravolta acontecer. Por exemplo, Sadraque, Mesaque e Abidnego, porque não se curvaram a Nabucodonosor, a idolatria da época, então foram lançados na fornalha de fogo ardente, acesa. Mas Deus reverteu aquela situação e eles foram livres, nem um fio de cabelo foi queimado. E toda a nação, então, veio o decreto do rei que se curvasse diante do Deus vivo, do Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Você vê que Daniel foi lançado na cova dos leões, quer dizer, um leão já faz um estrago no ser humano, imagino vários leões famintos. Mas Deus fechou a boca aos leões e fez ali uma mudança acontecer também na época de Daniel. Então, Deus ele tem poder para fazer uma reviravolta completa na sua vida. Você é o nosso convidado para esta segunda-feira agora, dia 11 de agosto, teremos a segunda-feira da reviravolta, às 7 da manhã, às 10 da manhã, ao meio-dia, às 15, às 18 e às 19h30. 6 horários, Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro. Você é o nosso convidado. O Bispo Jean Paulo estará às 18 horas na viração do dia e eu estarei com você pessoalmente no Congresso da Noite às 19h30, tá bom? E para mais endereços, universal.org/localizar. Bom, vamos agora acompanhar então essa entrevista com o Francisco. A repórter Sidneia vai mostrar a reviravolta que Deus fez na vida dele devido ao pacto com Deus. Olá para você que acompanha o nosso programa. Você está cansado de lutar e nada conquistar? O Francisco estava nessa situação e vai nos contar como superou as dificuldades. Olá, Francisco, seja bem-vindo. Quais foram essas dificuldades? Desde muito jovem, eu tinha o sonho de ser empreendedor e esse desafio todo da vida, mas tive muitos problemas, Então, tipo assim, eu acabava conquistando e depois perdia tudo. E aí foi surgindo por vários anos essa mesma sequência. Então, foi tudo muito difícil. E aí, passando por todos esses momentos, situações, complicações, fui realmente entrando cada dia mais dificuldade, aonde realmente eu achei que não teria uma saída para mim, porque da mesma forma que eu conquistava, eu perdia tudo. E sempre ficava numa situação muito pior. Então, para mim, foi muito complicado todo esse processo para poder chegar até um certo momento de vida. Porque a dificuldade foi imensa, desde dívidas altas que eu jamais pensava em conseguir pagar. Então, foram vários processos de dificuldade em todo momento. Desde criança, eu sempre tive muitas dificuldades em relação a chegar no momento de poder ser uma pessoa que queria empreender, queria fazer algo melhor, mas, infelizmente, eu não tinha essa forma de poder conquistar. E da mesma forma que também eu aprendi a conquistar naquele momento, eu perdia tudo depois. Então, foram várias sequências que eu tive assim na vida. Então, como eu disse, muitas pessoas tentam e não conseguem. E como foi que o senhor conseguiu mudar esse quadro? Eu ouvi algumas programações na TV sobre o Congresso, também outras pessoas que participavam, e daí eu consegui uma pessoa que hoje é minha atual esposa, me incentivou muito a participar, para ver uma tentativa. Eu falei, poxa, eu não tenho mais o que perder,
já estou realmente no fundo de poço com todos esses processos, e eu vou aproveitar esse momento para poder ter essa oportunidade. E quando eu cheguei falando que havia uma saída, que havia uma condição de mudança de vida diante da palavra de Deus, eu passei a confiar naquela palavra. E quando eu passei a obedecer a palavra de Deus, a direção que veio do alto, a direção que veio do altar, a minha vida passou a ser diferente. Então eu comecei a perceber que as coisas começaram a dar certo, as portas começaram a se abrir. É tanto que hoje, pra você ter uma ideia, eu trabalho com 4 segmentos de negócios, né, que a gente tem como trabalho, na área da saúde, na área financeira, na área da administradora, e hoje a minha empresa está em mais de 20 estados do Brasil, a gente tem mais de 1.000 funcionários diretos, as nossas unidades hoje são 57 unidades em um segmento, tem mais 14 unidades em outro segmento. Então, assim, com Deus foi tudo mudando. Eu acabei comprando outras empresas que era concorrente minha, algumas delas eu comprei, e Deus foi mudando a minha vida, transformando. Então, a partir daí houve uma estabilidade na minha vida. Então, eu passei a conquistar, passei realmente a ter uma estabilidade. Então, aquilo que eu não consegui comprar, eu comprei, tipo carro, casas, coisas que realmente a gente entende que o Filho de Deus tem que ter, porque não para se exibir, para ostentar, mas para realmente você provar daquilo que Deus prometeu, que você teria de provar essas coisas que Deus oferece na nossa vida. E realmente foi assim que fui conquistando e passando as coisas darem certo. E hoje a família, como é que vê essa tua evolução? Hoje eu sou uma referência da família, né? A partir que eu conheci a Deus, recebi o Espírito Santo, então a família passa a confiar. Então, elas contam com a gente, não para nenhum tipo de pedido, alguma coisa, mas quando se fala em referência nas coisas com Deus, na vida, na família, alguma coisa, eu passei a ser um exemplo. Então, aquela pessoa que era desprezada, digamos assim, não desprezada, desacreditada. Então, hoje eu sou uma pessoa que eles acreditam, sabe? Em qualquer situação, eles acreditam na minha pessoa. E para a gente finalizar, qual foi a maior experiência ou a maior riqueza que o senhor conquistou nesse processo todo? Para mim foi conhecer a Deus, né? Foi receber o Espírito Santo, porque me fez forte. Então, todas as empresas têm luta, têm suas batalhas, tem momentos de concorrência, momentos de dificuldades em relação aos setores econômicos, aquela coisa toda, mas não tem me faltado nada. Então, a paz que vem através do Espírito Santo me fez ser forte. E essa fortaleza que nasce dentro da pessoa faz com que você enfrente qualquer situação, porém, vencendo todas as elas. A minha grande experiência de vida, após eu receber o Espírito Santo, foi que eu enfrentei muitas batalhas, muitas as guerras, porém, tem um detalhe muito importante. Eu nunca perdi uma delas. E cada uma delas que eu passei, eu me senti mais forte, me sinto mais forte e pronto para enfrentar qualquer situação de mercado ou na vida, porque eu sei que, dessa maneira, eu sei que eu vou vencer todas elas. Então, assim, se eu não perdi nenhuma das batalhas até hoje, eu me sinto confiante de não perder nenhuma até na frente. Ou seja, até enquanto eu permanecer servindo esse Deus tão maravilhoso, essa direção que vem do alto, que nos faz vencer. Francisco, muito obrigada por compartilhar a sua história com a gente. Eu que agradeço a poder participar com vocês aí. E se você está cansado de lutar também, lutar sozinho, faça como o Francisco, tenha Deus como seu aliado. Voltamos com o senhor aí no estúdio. Obrigado à nossa repórter, obrigado ao Francisco, que também relatou a reviravolta que houve na vida dele, e Deus também pode mudar a sua história. Segunda-feira agora, se organize para estar conosco, vamos fazer um clamor forte, vamos determinar a reviravolta. Você que está com perdas, endividado, você que está com o nome protestado, você que está aí, sabe, com prejuízos, a sua loja na iminência de fechar. Inclusive, teremos nesta segunda-feira também uma bênção especial para os novos comerciantes. Você que abriu um empreendimento de 2020 para cá, nós vamos abençoar a você e determinar que Deus guarde o seu empreendimento. Você sabe que todo início tem as suas lutas, seus obstáculos, as suas dificuldades, mas Deus há de guardar. Essa segunda-feira, então, imperdível.
Acabou. Não tem mais jeito. Não há saída. Desista. Muitos são assolados por esses pensamentos. Sem capital, sem clientes, sem perspectivas. Infelizmente, muitos, ao não suportarem a pressão e não conseguirem superar os desafios, acabam desistindo de seus sonhos. Mas é justamente nesses momentos que Deus opera uma reviravolta. Humanamente falando, pode até parecer o fim, mas ainda não acabou. Essa situação pode ser revertida. No lugar do fracasso pode haver sucesso. Da escassez vira a abundância. Da perda surgirem novas conquistas. É isso que Deus faz quando colocamos nossa confiança nele. Se você deseja mudar essa realidade e alcançar sucesso em todos os seus empreendimentos, então participe da segunda-feira da Reviravolta, dia 11 de agosto, com a bênção para os novos comerciantes. Se você abriu sua empresa de 2020 para cá, teremos uma bênção especial para você. 7 da manhã, 15 horas e 19h30, estarei pessoalmente com você, o pastor Renato às 10 e meio-dia e o bispo Jean Paulo na viração do dia às 18 horas. Aqui na Catedral, aqui no Templo Maior, na Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro. Isso acontecerá em todas as Universal. Entrada, estacionamento, palestra, inteiramente gratuitos. Vem então fazer o seu pacto e vem então obter essa reviravolta que você precisa nos seus caminhos profissionais, tá certo? Vamos agora a alguns de muitos resultados, de muitas reviravoltas que Deus tem feito na vida de tantos que têm buscado a Deus no Congresso da Prosperidade, às segundas-feiras. Seu nome? Leude. E antes do pacto, como era a sua vida? E depois do pacto, como está? Eu vim fazer o pacto pela minha irmã, Uhum. que já fazia mais de 4 anos que ela entrou com processo para se aposentar, né, que ela teve paralisia infantil e não conseguia. Aí faz uns 3, 4 meses que eu comecei a vir aqui, fazia corrente por ela, Uhum. e graças a Deus ela conseguiu a aposentadoria. Ela conseguiu a aposentadoria. Conseguiu a aposentadoria. Quanto tempo ela estava lutando por isso? Mais de 4 anos. Mais de 4 E ela anos. tinha paralisia infantil, que ela tem na real, né? Uhum. Olha para ela, vê que ela tem todo, assim, para conseguir, e não conseguia de jeito nenhum. Sempre tinha que rachar com o advogado a metade para poder conseguir, né, aposentar ela, um direito que era dela, que ela tinha. Deus deu vitória. Deus deu a vitória. E o meu marido também. Uhum. Já fazia um tempo que ele estava desempregado, e graças a Deus eu comecei a fazer pelos dois e foi abençoado. Vai parar ou vai continuar? Vou continuar. Graças a Deus. Deus te abençoe. Seu nome? É Valmira. E antes do pacto, como é que era a vida da Valmira e como está hoje? Bispo, minha vida era um fracasso. Eu trabalhava, o dinheiro não dava para nada. Fiquei logo desempregada, fiquei 5 meses desempregada. Meu filho também ficou desempregado e pagando aluguel. Foi um fracasso. Aí eu disse, não, eu tenho que pegar firme com Deus e subir no altar, porque senão minha vida não vai para frente. Aí, graças a Deus, eu comecei. E vim no pacto dia de segunda-feira, não perdia nenhuma. Aí, graças a Deus, Deus abriu a porta de emprego para mim. Fui promovida na empresa. Meu filho também conseguiu emprego também, ganhando mais do que ele... Quando ele estava desempregado, na empresa que ele estava trabalhando, ele ganhava menos, e nessa ele está ganhando mais. Quer dizer que tudo que estava amarrado, travado, hoje abriu as portas para você. Abriu as portas. Agora é só vitória. Vai parar ou vai continuar? Vou continuar. Amém. Deus te abençoe. Bem forte para Jesus, gente. Qual o nome da senhora? Viviane. Dona Viviane. Vitória, o que aconteceu no pacto? Como é que era antes da aliança com Deus, como é que está agora? Assim, eu sempre vinha à igreja, mas eu nunca participei do congresso. Eu falava, não, segunda-feira é o meu único dia de folga, que eu sou cabeleireira, e tchalá, não vou, meu único dia eu vou curtir pra mim. Só que a gente resolveu comprar um carro e esse carro acabou com a gente. Então, nós adquirimos muitas dívidas. Dívidas no cartão de crédito. Então, assim, eu passava o cartão para pagar o cartão. Passava o cartão para pagar o cartão. Aquela bola de neve. Aí acumulou 3 parcelas da minha casa, acumulou 4, 5 contas de luz, chegou a cortar a minha energia, a água da minha casa, da empresa. A única coisa que eu conseguia pagar em dia era só o aluguel da empresa. E aí eu fiz o clamor e em 10 dias, que foi agora recente, eu já liquidei todos os meus cartões, todos.
Deus mandou cliente, assim, teve cliente que pagou até adiantado, coisas que elas ainda vão fazer. Paguei todas as minhas dívidas, paguei todas as parcelas da casa, paguei todas as contas de luz, de água, de telefone. As portas abriram para a senhora. Tudo, assim, é inacreditável, assim, é um milagre mesmo. Quando a senhora decidiu vir à reunião de segunda-feira, ao Congresso da Prosperidade, sim, Deus se manifestou. E agora eu já estou no azul e as contas do mês que vem já estão pagas também. Olha só, a senhora ficou quanto tempo endividada? 1 ano. 1 ano nessa situação. 1 ano. Só crescendo as dívidas. Só crescendo. A senhora organizou a sua vida com Deus, se reconciliou com Deus, sim, e Deus começou então a se manifestar na vida da senhora. Graças a Deus. E agora eu peguei a minha aliancinha. Agora não para mais. Não paro mais. Agora a senhora viu, né, que realmente vale a pena estar no pacto. Vale a pena. E agora eu durmo, né, à noite. Está em paz. Amém. Deus abençoe mais, dona Viviane, que o Senhor Jesus abençoe muito mais a sua vida. Bem forte para Ele. Graças a Deus. Portanto, você pode ser a próxima pessoa a testemunhar a grande mudança da sua vida. Segunda, então, aguardamos por você, 11 de agosto, você que é da Universal, você que não é, você que um dia esteve no pacto, parou, retorne. Se você não começou, comece. Nós temos aí praticamente esses 5 meses ainda para terminar o ano e Deus pode e quer fazer uma reviravolta na sua vida, tá certo? Vamos agora ao momento de oração com o guardião da família, o bispo Sérgio Mota. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei a mal algum. Meu Deus, há pessoas nesse vale. Meu Deus, há pessoas desenganadas pela medicina, no vale da sombra da morte. Mas ela está confiando, ela está crendo, ela está esperando, meu Pai, uma resposta. Meu Deus, estenda a tua mão e arranca, meu Pai, todo espírito de enfermidade, de morte. Meu Deus, que haja vida, como a tua palavra diz, pode a tristeza durar toda a noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Aqueles que semeiam com lágrima, com júbilo ceifarão. Há pessoas que têm chorado, têm gemido, mas elas estão, meu Deus, aos teus pés, que na autoridade do nome de Jesus, ela receba agora o alívio, o refrigério, receba agora forças para viver, forças para vencer, seja curado, seja liberto, seja abençoada aí agora, em nome de Jesus Cristo. Eu entrego todas as famílias, meu Pai, que têm nos pedido orações nas tuas mãos. Todos os pedidos, meu Pai, estão nas tuas mãos em nome de Jesus. Creia que você está abençoado. Tudo é possível àquele que crê. Quando nós cremos, sabe, o impossível torna-se possível. Por isso que Deus te abençoe hoje e sempre. Amém, bispo. O senhor também, Deus abençoe o senhor e toda a família. Está aí o guardião da Sagrada Família orando por nós, tá certo? Bem, enquanto não chega esta segunda-feira, domingo agora, dia 10, nós vamos ter a Santa Ceia do Pai Nosso, é Dia dos Pais. Vamos ter o início também da Semana do Batismo nas Águas. Você sabe que o batismo nas águas é batismo de arrependimento. E nós, então, pedimos que você analise a sua vida espiritual. Você sabe, o Senhor Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo. Claro, o batismo é o sepultamento da velha criatura do corpo do pecado. Você que quer a salvação da sua alma, então precisa de arrependimento, que é reconhecer o erro, confessá-lo a Deus e abandoná-lo. Sepultar todos os pecados no batismo nas águas e viver em novidade de vida e, posteriormente, receber o batismo com o Espírito Santo. Então, se você é da Universal ou não, você pode, então, se batizar nas águas a partir deste domingo, dia 10, até o dia 17. Todos os dias, em todos os horários, estaremos realizando o batismo nas águas, tá bom? Que Deus abençoe a todos e até lá.